Pessoal, quem aqui sinceramente quer melhorar a sua performance dentro da quadra? Boa. Então, estou no lugar certo. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Adriano, sou árbitro de handebol. E queria agradecer ao Nilson pelo convite, aí a diretoria pelo fato de estar aqui com vocês, que é um momento muito importante para nós, para quem é profissional de educação física. Quem é profissional de educação física aqui, só para eu ter uma noção? Ótimo. É importante eu saber porque se eu falar algum termo aqui que alguém desconheça, é extremamente importante perguntar, tá bom? Eu preparei uma apresentação aqui que a gente poderia ficar aqui pelo menos mais ou menos aí uns 20 anos falando, mas eu tenho que falar em 30 minutos aqui. Rogério, então peço sua paciência aí, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a preparação física para árbitro de handebol, tá bom? E vou falar também aqui algumas dicas do que deveria constar dentro de um planejamento de um árbitro de handebol, tá? Por que eu tô falando isso? Porque eu já tive a oportunidade de estar dando essa palestra em alguns lugares, mas aqui em São Paulo é a nossa primeira vez, né? Então, para nós que somos profissionais de educação física ou para nós que jogamos a modalidade, às vezes a gente sempre tem dificuldade em relação, por exemplo, a... Nunca o nosso é melhor, né? Sempre o de fora é melhor. Sempre os outros são melhores do que nós. E às vezes a gente acaba não valorizando o pessoal que está aqui dentro da nossa própria casa, né? Realmente nós somos o melhor estado, o melhor handebol está aqui, e realmente tem que valorizar as pessoas que estão aqui, né? Então, para nós, profissional de educação física, é muito gratificante, porque esses dados a gente tinha apresentado ele em outros lugares e não aqui em São Paulo, né? Então é um desabafo aí, e eu espero que vocês tenham compreendido o meu desabafo, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui em relação... Antes de eu falar algumas dicas para vocês, eu preciso realmente entender como que eu vou chegar nessas informações. Eu não posso simplesmente chegar aqui para vocês e falar assim, ó, o árbitro tem que fazer isso, isso e isso, ok? Todo mundo aqui é um ser pensante, ok? E tem que pegar essas informações e colocar ela ao seu favor, tá bom? Não adianta eu vir aqui e falar para vocês, cara, você tem que correr 3 km e 800 metros por dia. Eu não te avaliei, eu não fiz uma avaliação física, eu fiz uma anamnese, eu não fiz nenhum teste, nada. Então, eu não tenho, e nem eu e nenhum outro profissional de educação que esteja aqui, ou qualquer ser humano do planeta, tem essa consciência de planejar alguma coisa para você sem te avaliar. Tô mentindo ou não? Não. Ou seja, então nós somos seres humanos, e cada um aqui tem o quê? Uma maneira de pensar. Essas informações aqui, para quem é profissional de educação física, vai ser super tranquilo, ok? Vocês vão conseguir pegar esses dados aqui, e se vocês colocarem no planejamento de vocês lá, vocês vão ter melhoras, pode ter certeza disso, porque eu comprovei esses dados aqui, eu trouxe referências, tá bom? Aqueles que não é profissional de educação física, a minha sugestão é que você procure um profissional, tá bom? Procure um profissional. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente aí fora que está dando planilhas de treino sem ter avaliado, sem ter feito uma pergunta para essas pessoas e dando atividade física para ela, sendo que ele nem conhece ela. Tá certo isso? Não quer profissional de educação física? Impossível. A não ser que ele tenha poderes sobrenaturais, tipo Chico Xavier, Jatobá, Mandiná, alguma coisa assim. Caso contrário, não tem como. Algum tipo de, sei lá, tá bom? Então, o que eu fiz para chegar hoje, para trazer essas informações para vocês? Não foi um percurso da noite para o dia, né? Eu fiz algumas avaliações, eu descobri que os árbitros percorrem uma determinada distância na quadra de jogo, aonde ele se localiza mais no primeiro tempo, onde no segundo tempo, tá bom? A amostra aqui é uma amostra pequena ainda, de 2 jogos, tá? Lógico que precisa ser o quê? Aprofundar mais a discussão ainda, porque existe árbitros e árbitros, existe jogos e jogos, então... Esse comportamento aqui não vai se repetir em outros jogos, ok? Por isso a ideia é o quê? É avaliar vários jogos para eu chegar depois num parâmetro e falar, ó, o que mais acontece é isso aqui, ok? Em cima de tantos jogos, tá bom? Então eu trouxe uma pequena amostra aqui só para vocês terem uma noção do que deve constar no planejamento de um árbitro, tá bom? Algumas pessoas me perguntam, você jogou handebol? Cara, eu joguei handebol, não parece, né? Eu joguei handebol, joguei muitos anos e eu vi que eu não tinha como seguir na carreira, né, de atleta. Aí eu falei assim, cara, eu acho melhor eu ir para um outro lado, porque eu não vou ter futuro como jogador, né? E aí eu comecei a apitar, há alguns anos, né? E eu comecei lá super novinho, sem muita experiência, né? Eu jogava ainda e apitava joguinhos escolares lá da região, né? Eu moro em Hortolândia. E aí eu sempre fiquei perguntando para mim mesmo,
como que é a preparação física de um árbitro de handebol, né? Mas por que eu perguntava isso? Porque eu era goleiro, meu. Aqui eu fui campeão lá num beach lá que teve em Campinas lá. E eu era goleiro, e sempre quando tinha os testes físicos, cara, eu ficava em último. Teste de velocidade, teste de resistência, né? Aí eu falei, cara, não é possível. E agora eu vou começar a apitar. E aí eu falei, cara, como que eu vou fazer para agora melhorar? Porque agora eu vou ter que começar a correr. Porque antes eu não corria, né? Eu jogava só no gol. E há 20 anos atrás não tinha toda uma preparação física específica para o árbitro, e para o goleiro e para o atleta, né? O atleta sempre teve. Mas o goleiro não, né? Sempre foi ali meio, vai, faz aí e tal. Pelo menos no clube onde eu joguei não era tão presente esse quesito, né? E aí eu tive uma ideia, né? Depois que eu parei de jogar, eu falei, cara, eu preciso ver como é que funciona essa parada, porque eu vou ter que correr agora, né? E aí eu já sei, vou criar uma situação para eu começar a entender esse fenômeno, né? E aí eu fui lá num jogo, eu tô aqui, tá bom, ganhei aqui o jogo, né? E aí eu comecei a perguntar para as pessoas. Falei, cara, como é que é a preparação física de um árbitro? Vocês correm, vocês não correm? Como é que vocês fazem? E aí eu recebi várias informações ali de outras pessoas, de vários colegas, né? E aí eu comecei a entender. Eu falei, então eu sei que agora eu vou ter que começar a correr, porque antes eu não corria, eu jogava no gol. Eu era o pior no teste físico lá, no teste de volta do campo, eu era o pior no teste de força lá, eu era fraquinho, eu era o frango, né? Mas eu tinha que saber correr. E aí eu comecei a pegar essas informações, né? E aí eu comecei a melhorar. Aí eu falei, que legal, comecei a apitar uns joguinhos, comecei a correr, né? Aí, né, cheguei numa condição bem melhor hoje, né? Pelas informações que as pessoas estavam me passando aí, né? Mas eu sempre ficava me perguntando, cara, eu via as equipes jogando, né? Quando às vezes eu ia ver um jogo de time grande, ou de um time de maior expressão, e eu vi os atletas lá, fazendo aqueles exercícios fantásticos, né? Levantamento olímpico agora que tá na moda, né? Treinamento funcional, né? Entre aspas aí. E eu falo, cara, será que eu tenho que ter um treino específico para mim ou não? Já que agora que eu sou árbitro? E essa dúvida sempre ficou na minha cabeça, sempre. E aí eu fiz a faculdade, fiz minhas pós-graduações, né? Hoje eu faço meu mestrado na Unicamp. E aí eu comecei a estudar a fundo essa questão da preparação física para árbitro. Então eu comecei a fazer um monte de testes, peguei os dados antigos que eu tinha lá de jogador, comecei a vasculhar na literatura, e eu falei assim, cara, eu preciso entender melhor todo esse fenômeno, né? E aí eu comecei a estudar, atrás de referências, para ver o que estava acontecendo. Fui atrás de outras referências em relação a árbitros de futebol, basquete, rugby, futsal e assim por diante. Falei, cara, então a galera do handball quase não tem dado, né? Se você procurar aí no PubMed, aí qualquer outra base de dados aí, você vai ver que tem poucos dados em relação aos árbitros de handball. Pode procurar aí. Então, ou seja, eu preciso agora entender mais ainda, porque já que eu não tenho na literatura, eu tenho que perguntar só para a experiência dos meus colegas. Aí eu falei assim, então, cara, eu acho que eu vou fazer diferente, então. Eu já pesquisei. Hã? E aí eu falei assim, cara, eu preciso aprofundar essa minha pesquisa aí, para eu preciso entender melhor esse processo. E aí eu comecei a fazer algumas perguntas para outros árbitros que não estão aqui, que são de outros países, né? Estava lá no Rio de 2016 e falei, cara, eu vou perguntar para eles como é que eles se preparam para os jogos, né? E todos os árbitros, por exemplo, que estavam lá, que eram os 16 mais do mundo, 16 mais do mundo? 16, né? Estavam lá e eles sempre falavam assim, cara, eu treino assim, daquele jeito, e nenhum deles falou que eles tinham o quê? Um treinamento assim específico, né? Eu treino específico pro árbitro de handball. Aí eu falei, cara, e aí eu fiquei pensando, conversando no laboratório com os meus amigos de trabalho, e aí eu falei assim, cara, então eu tenho uma outra questão agora que eu tenho que resolver. O árbitro de handball, ele treina pro jogo ou ele treina pro teste físico? Não precisa responder, guarda pra você essa pergunta aí, tá bom? Você treina pro jogo ou você treina pra passar um teste físico, né? E eu tenho essa pergunta, cara, mas por que eu perguntei isso? Porque as pessoas não me falavam, né? Eu treino assim e tal. Aí eu falei assim, então a gente tem dois caminhos aí a seguir, né? Ou eu treino pra passar um teste físico, que é um teste físico eliminatório, que às vezes se você não passar, você não vai ter escala, ou você vai ter que refazer esse teste, né? Ou eu treino para o jogo, né? Que a demanda do jogo é diferente da demanda do teste físico. Então eu tenho dois caminhos aí a seguir, tá bom? Aí eu falei assim, cara, eu preciso aprofundar mais ainda essa minha discussão, porque eu quero chegar num lugar
onde eu consiga realmente passar uma informação fidedigna. E aí eu comecei a ver alguns exemplos. Aí eu fui lá no YouTube, né, e peguei lá um jogo de handball, né? E aí, vamos ver esse exemplo aqui. Ué? Não está aparecendo. Vamos ver esse exemplo aqui. É vídeo? Não, é só 2 só. Não vamos entrar no mérito da questão, se acertou a decisão dele ou não, tá bom? De novo ou não, tá bom? Não. Nesse lance, o árbitro estava muito próximo ali do lance, aí teve uma ação da defensora, interceptou uma bola, e aí ele teve que tomar uma decisão ali de não chocar com o adversário, né? Então, olhando assim, faltou um pouquinho de velocidade de reação ali, né? Teve um determinado estímulo, ele demorou um pouquinho para responder, né? E aí já começou a gerar algumas implicações em relação a isso. Aí eu fui lá e achei esse outro vídeo aqui, por exemplo. De novo. Nesse outro exemplo, o árbitro foi lá, né? Ele teve uma inversão na posse de bola e arremessou a bola direto pro gol. E aí ele deu um sprint de altíssima intensidade ali, porque ele tinha que chegar antes de ver se a bola realmente entrou na baliza ou não, né? E aí começou o quê? Já me trazer algumas confirmações. Bom, realmente tem árbitros que treinam para o jogo e tem árbitros que realmente treinam para o teste físico, não é? Então, outras perguntas aí começaram a surgir, né? Pô, então já que esses árbitros treinam para o teste físico, como que eles quantificam essa questão do volume, intensidade do treino dele, né? Um árbitro tem uma programação específica, sistematizada? Quem aqui realmente tem uma programação específica, sistematizada para o seu treino? Um planejamento quantificado, carga, volume, entendeu? Então, ou seja, as atividades que você está realizando no seu planejamento de treino, ela está próximo da demanda oficial do jogo, ok? O que acontece dentro do jogo, o seu trabalho está direcionado para isso, né? Então, são perguntas que sempre geravam dúvidas lá. E aí eu falei assim, cara, então eu vou ter que debruçar em cima de todos esses dados para realmente ter uma condição verdadeiramente para eu passar o quê? Uma quantificação para os árbitros de verdade, né? Porque não adianta nada eu falar assim, corre tantos lá, sendo que eu não sei. Eu não sei quanto que o árbitro corre hoje numa partida, né? Não sabia. Então eu comecei a estudar muito mais a fundo. Então o que eu fiz lá? O que a gente faz no laboratório? A gente vai lá, filma um jogo, ok? Joga dentro do computador, faz uma conversão desse vídeo, depois joga no MATLAB lá, que é um programa de cálculo, e aí ele dá umas análises pra gente, né? Do que aconteceu realmente no jogo. Então eu vou dar um exemplo aqui de um trecho do jogo, onde eu fui lá, peguei um trecho específico, e aí eu vou analisar esse trecho desse jogo. Então eu fiz toda aquela conversão lá, né? Filmei o jogo, e aí eu vou e jogo lá nesse programa. Então, aqui está um jogo, ok? Aqui está o árbitro, ó. Então o árbitro começou a correr, tudo em tempo real aqui. O árbitro está correndo, ó, ele está se movimentando, certo? Aqui está o quê? O estímulo que ele está tendo, as faixas de velocidade, né? Então eu estou percebendo que ele está aqui no ataque posicionado, tá bom? E ele está fazendo o quê? Algumas movimentações em baixa velocidade, intensidade baixa. Por que baixa intensidade? Porque eu sei aqui, ó, ele está o quê? A menos de 5 km por hora. 5 km por hora eu estou praticamente o quê? Andando. Então, ou seja, ele fez um estímulo. Olha lá, ele tá andando aqui, ó. É esse cara aqui, certo?
Agora ele está voltando, olha ele voltando aqui, ó. Ou seja, ele fez um estímulo agora de alta intensidade, né? A transição lá para árbitro de árbitro central para árbitro de gol. E aí, quando ele volta para árbitro de gol, ele está o quê? Realizando novamente um estímulo de baixa intensidade, próximo de 5 km por hora ali, tá? Então, geralmente, nós temos uma fase que a gente está chamando ela, uma fase de transição, ok? Que é a passagem quando eu estou de árbitro de gol para árbitro central. Geralmente, esse estímulo é um estímulo de alta intensidade e curta duração, tá bom? E quando eu chego aqui no ataque, eu realizo um ataque posicionado, que eu estou fazendo estímulos de baixa intensidade, só que a duração é maior, ok? E depois eu vou ter um novo estímulo de alta intensidade, quando eu estou de árbitro central, voltando para árbitro de gol. E aí esse processo vai se repetindo ao longo do jogo, né? E aí o que a gente fez? Bom, a gente entendeu então que nós temos basicamente duas fases, né, dentro do ataque ali, uma fase de transição rápida e uma fase de ataque posicionado, né, que a gente chamou ali. Depois a gente falou, não, então beleza, já identificamos essas duas fases, agora realmente tem que identificar como usar essa informação dentro do nosso planejamento lá. Então eu sei que de cara eu tenho um estímulo de alta intensidade e logo em sequência tem um estímulo de baixa intensidade. Então lá no seu planejamento tem que ter um estímulo ali de alta intensidade com uma recuperação, uma pausa ativa, né? Ou uma pausa ativa e em alguns momentos uma pausa passiva. A pausa passiva que eu falo é aquela que o cara está parado. E a pausa ativa é que o cara está se movimentando em baixa intensidade. Tem diferença entre os tipos de pausa? Tem diferença, tá bom? Você vai ver lá depois, quem estuda um pouco mais de bioquímica, vai ver lá transportadores de monocarboxilato, né? MP4 lá, MP5, joga próton de H+, para fora, do meio e assim por diante. Não é o tema agora da aula, mas a gente sabe que tem diferença, tá bom? Então vamos lá. E aí, beleza, eu descobri essas duas fases, agora tem que fazer o quê? Identificar como que é o meu comportamento dentro da quadra. Como que o árbitro se comporta dentro da quadra? Então eu peguei um jogo lá, da final olímpica, o primeiro tempo, e aí eu vi que os árbitros, esse árbitro aqui, ok? Ele fica muito mais o quê? Centralizado em relação ao árbitro que eu vou mostrar depois, tá bom? E eu já olhando essa situação, eu já identifiquei o quê? Que a ocupação diária desse árbitro tá o quê? Diferente dos outros árbitros, que ele fica muito mais centralizado. Mas por que aconteceu isso? Especificamente nesse jogo, a equipe que estava jogando, a Dinamarca, jogava com o 7º jogador. Então, ou seja, a todo momento o árbitro tinha que fazer o quê? As inversões das diagonais, então ele ficava muito mais tempo o quê? Centralizado. Então já começou a criar uma outra situação agora, que a gente tem que tomar muito cuidado em relação ao 7º jogador. Se a equipe está jogando com o 7º jogador, o meu comportamento vai ser influenciado sim dentro da quadra. Porque eu tenho que buscar uma diagonal mais longa, eu tenho que fazer uma mudança de direção, se possível. Então, ou seja, quando a equipe está jogando com um 7º jogador, vai influenciar diretamente a minha performance dentro da quadra. Tá bom? Porque eu vou ter que posicionar de uma maneira diferente do que eu estou acostumado. Tá? E aí gerou outras perguntas em relação a esse tipo de comportamento. Esse mesmo árbitro, o outro árbitro, o companheiro dele, ficou o quê? Muito mais na lateral da quadra. Então, ou seja, ele não teve tanto problema em relação ao comportamento do árbitro anterior, ele está muito mais centralizado. Esse já ficou o quê? Mais lateralmente. Então, cada jogo vai ter o quê? Um determinado comportamento. Por isso, quanto mais jogos eu avaliar, mais eu vou o quê? Identificar esse tipo de comportamento. É lógico que tem N's e N's duplas, N's e N's jogos, então cada um vai ser de uma maneira. Mas se eu replicar essa mesma avaliação aqui em 500 jogos, vai chegar uma hora de jogar todos esses mapas de calor um em cima do outro, vai ter realmente uma posição que o árbitro fica mais, ok? E outra a posição que o árbitro fica menos. Então por isso é importante a nossa questão desse trabalho, ok? É um trabalho realmente que vai ajudar a nossa classe, né? Eu tenho muitos amigos que estão lá no laboratório, que eles ficam fazendo um monte de teoria lá e às vezes não tem muito fundamento na prática ali. Então, diferente do nosso trabalho, eu sempre me preocupei em fazer o quê? Um trabalho que vai ajudar realmente a população, né? Então, por isso é extremamente importante. Então, nesse jogo, o árbitro 1, ele percorreu 5.700 metros, ok? E o árbitro 2, 5.200 metros lá, tá bom? Aqui a tolerância é de mais ou menos 5 centímetros. Para mais, 5 centímetros para menos, tá bom? Então é uma precisão extremamente alta, tá?
Então aqui eu já expliquei para vocês que a gente tem lá duas fases, né? Uma fase de ataque posicionado, que eu estou realizando um estímulo de baixa intensidade, e subsequentemente tem uma fase de alta intensidade, ok? Quando eu estou de árbitro de gol e vou para árbitro central, ou quando eu estou de árbitro central e volto para árbitro de gol, tá bom? E aí alguns dados que eu trouxe para vocês também, na hora de vocês quantificar lá o trabalho de vocês. Aqui eu peguei o primeiro tempo inteiro, certo? E aí eu fui ver aqueles estímulos de alta intensidade que o árbitro estava realizando, certo? Eu dividi aqui em 3 faixas para a gente ficar mais claro essa informação. Então eu dividi a faixa verde, é uma faixa de baixa intensidade, ok? Baixa intensidade. A faixa amarela, uma faixa de média intensidade, ok? E a faixa vermelha, um estímulo de alta intensidade, tá bom? O que seria a baixa, média e alta intensidade, tá bom? Eu caracterizei aqui, ó, de 3,6 a 7 km por hora, estímulos de baixa intensidade, certo? Estímulos de média intensidade, de 10 a 14 km por hora, ok? E estímulos de altíssima intensidade, de 18 a 21, tá bom? Eu coloquei aqui 21, mas nesse jogo a gente encontrou estímulos o quê? Acima de 24 km por hora, certo? Estímulos de 24 km por hora a gente encontrou nesse jogo. Então, ou seja, você realiza estímulos de mais de 15, 20 km por hora? Porque certamente você deve fazer isso no seu jogo, ok? Você não tem como afirmar isso, realmente não tenho. Mas se a gente pegar o seu jogo e analisar lá, fazer esse mesmo trabalho aqui, possivelmente a gente vai encontrar estímulos aí próximo de 20 km por hora, ok? Outro fator que a gente tem que pensar, então eu dei um estímulo de alta intensidade, quanto tempo eu tenho para recuperar entre um estímulo e outro? Então eu dei um estímulo de altíssima intensidade, 15, 20 km por hora, cheguei no meio da quadra, vou estar lá fazendo um estímulo de baixa intensidade, quanto tempo eu tenho em relação ao próximo estímulo? Porque eu preciso me recuperar. Eu dei um estímulo de altíssima intensidade, hidrolisei ATP, fosfocreatina, eu preciso o quê? Ressintetizar essas moléculas aí. Quanto tempo eu vou ter para ressintetizar isso aí e estar pronto para o novo estímulo? Então, ou seja, lá no seu treino, você tem que estar o quê também? Estímulos de alta intensidade, uma pausa o quê? Próximo do que você vai estar enfrentando lá dentro do jogo. Aqui a gente achou o quê? Pausas de aproximadamente 68 segundos, ok? De uma para outra, a média, tá bom? Essa aqui é a média, certo? Então, a cada 1 minuto, você tem o quê? Um estímulo de alta intensidade dentro do jogo, tá bom? Aqui o tempo que a gente permanece dentro de uma determinada intensidade, no caso tem uma intensidade baixa. Então, só para vocês terem uma noção aí de dados, né? Então, tem árbitros que percorrem hoje, essas 2 amostras que eu trouxe aqui, o árbitro percorreu em torno de quase 6 km por hora, 6.000 metros, 6 km numa partida. Ele chegou a estímulos lá de 24 km por hora, o sprint máximo, tá bom? Aqui eu estou trabalhando com a média, tá bom? A média de 19, a média de 18 km por hora, ok? Mas tem dados de 24 km por hora. Então, ou seja, e tempos de pausa ali de 5 segundos até 1 minuto e 8 segundos. Então, todas essas informações, o que eu faço com tudo isso? Né? O que eu faço com todos esses dados? A gente tem que colocar ele dentro do nosso planejamento de treino. Né? Tem que colocar dentro do nosso planejamento de treino. E o que deveria constar, né, num planejamento de treino de um árbitro? Né? Tem que constar lá estímulos de média, ok? E baixa intensidade, ok? Porque a gente realiza isso dentro do nosso jogo. Tem que colocar o que? Estímulos com mudança de direção, né? Então eu estou treinando aqui, correndo uma determinada direção, eu paro, ok? E volto para uma determinada direção. Então toda hora tem que estar o quê? Realizando mudança de direção. E a gente trouxe até um videozinho lá comprovando, né? O árbitro às vezes faltou o quê? Ele estava indo para lá e teve que automaticamente virar a direção para desviar da atleta. Então no seu treino tem que constar o quê? Estímulos de mudança de direção também, tá bom? Estímulos de altíssima intensidade, porque eu realizo sprints dentro do jogo, uma distância de no máximo até 22 metros, foi o que a gente encontrou aqui, tá bom? De 20 a 22 metros. E o treinamento de força, para você o quê? Melhorar, potencializar aí o seu sprint, né? O trabalho de força, musculação lá, é extremamente importante, a gente tem que fazer,
tem que fazer. Senão você não vai melhorar o quê? A sua potência para melhorar respectivamente a sua velocidade, tá bom? Então toda essa ideia que a gente teve lá desde o começo, a gente criou uma estrutura hoje, um planejamento, para a gente colocar esses dados em prática, né, para a gente atingir a nossa melhor performance. Essa é a nossa ideia aqui, pegar todos esses dados, essas informações e colocar dentro da prática para a gente melhorar o nosso trabalho, tá bom? Acho que essa é a ideia de todo mundo. Se você está melhor hoje, você vai ter mais jogos, você vai ter mais dinheiro, você vai ter mais conquistas e assim por diante. Então é um processo, é uma escala, tá bom? Então é importantíssima essa questão que eu trouxe, esses dados que eu trouxe aqui hoje, para a gente conscientizar da importância realmente de ter um planejamento, tá bom? Aqui tinha uma piada, mas eu não lembro mais agora, tá bom? Essa é uma piada. Tá bom? Obrigado. No caso aí, eu entraria também uma parte psicológica, a gente está falando sobre a questão fisiológica específica, né? Eu não ouvi o que você falou. A questão psicológica, claro. Essa questão psicológica é linda e maravilhosa, cara, mas eu sou sério pra você, eu não tenho qualificação para falar sobre isso com você, entendeu? Mas é realmente importante a gente ter aí um trabalho de um psicólogo esportivo pra gente estar acelerando nosso trabalho. A tomada de decisão, né? É o que dá para a gente, né? Com certeza, com certeza. Isso aí é um dado, nosso próximo passo é realmente isso aí, como treinar essa tomada de decisão. Então a gente está fazendo alguns testes já, de situações ali na quadra, com um telão, joga o telão lá, o cara tem que tomar uma decisão ali e de repente ele fazer um novo estímulo físico, né? E se ele dá um estímulo físico, depois de quanto tempo ele está pronto para acertar de novo aquela decisão. A gente já está testando isso, mas em laboratório. O teste, o legítimo, ele é o teste mais se aproxima do jogo? Sabe por que eu pergunto? Porque você tem a pausa no jogo. Vou falar, você tem baixa intensidade e você tem uma pausa. E tem muita gente que com essa pausa consegue o estímulo depois em alta intensidade. E no teste não consegue, porque não tem a pausa. Bate e volta, sempre aumentando o ritmo. Então é o que você falou, é tudo questão de individualidade da pessoa. Com esse estímulo de baixa intensidade, ou de quase repouso, você consegue alcançar um estímulo alto. E no teste você não consegue. Então, por isso a gente pergunta se o teste realmente de DG é o mais próximo da situação real de jogo. Excelente pergunta sua e melhorou muito em relação ao que era antes. Mas eu vou falar aqui pra você e eu vou compartilhar com todo mundo. Eu tô criando um protocolo novo e que eu vou derrubar esse protocolo, entendeu? Então, se vocês verem esse protocolo novo daqui 2, 3 anos, é porque a gente implementou isso, cara, entendeu? Hoje a Federação Internacional tem um coach, né? Mas esse nosso trabalho aqui começou em 2015, brother, e já deu resultados, porque em 2017 a Federação Internacional foi lá e colocou um coach para os árbitros, né? Então, ou seja, todo o trabalho que a gente fez em 2015, 2016, todos esses dados aqui, esses dados já estão mais novos, né? São outras, tá melhor tratado. Mas os dados que a gente fez lá de 2015, 2016, a gente apresentou para a Federação Internacional, né? E eles aceitaram, foram lá e colocaram um treinador dos árbitros. Ótimo, show de bola. Mas o processo está ainda... E eu vou propor um teste novo para eles. Não concordo. Porque desde que eu fui atleta, eu sempre treinei exatamente isso. Contra-ataque, repouso, para defesa, um estímulo baixo e contra-ataque de novo. E infelizmente o TSPG não tem isso. Não tem. É intermitente. Então, para mim, que eu vivo no futebol, vivi, nasci e estou adorando futebol, não é igual ao jogo. Não tem. É muito diferente do jogo. Mas ele pode falar assim para você, o pessoal que é responsável lá, fala assim, mas eu estou avaliando a capacidade aeróbia sua intermitente, né? Que são estímulos sucessivos aumentando a progressividade. Beleza. Então, justificou. Quando você colocou ali os caminhos diferentes do treino pro jogo e treino pro teste, realmente são muito diferentes. São muito diferentes. E eu vou propor um teste novo e eu vou fundamentar muito bem isso aqui. E daqui 2, 3 anos vai ter um teste novo aí e você vai estar corroborando com toda a sua experiência. Ok, gente? Tudo bem? Mais perguntas, dúvidas? Podemos tocar? Posso ser palestrante? Já acabou o 40 por 20. Tudo que aconteceu aqui foi na final olímpica do Rio 2016. Entendendo?
Obrigado. Fala mais, tá bem pra caramba.